Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de novembro, celebra a Igreja a vida dessa grande Santa Catarina de Alexandria. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cesareia, na Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, São Mercúrio, mártir. Data da morte incerta. Em Roma, a comemoração de São Moisés, presbítero e mártir, que, no tempo do imperador Décio, depois de ter sido martirizado o Papa São Fabião, decidiu assumir, juntamente com o Colégio dos Presbíteros, o cuidado dos irmãos desta igreja. Determinou que devia conceder-se a reconciliação aos renegados enfermos e moribundos, e durante o longo tempo em que esteve detido no cárcere, recebia constantemente o conforto das cartas de São Cipriano de Cartago, sendo finalmente coroado com um martírio glorioso e admirável. Morte no ano 251. Em Alexandria, no Egito, São Pedro, bispo e mártir, que, dotado de todas as virtudes, foi decapitado por ordem do imperador Galério Máximo, sendo a última vítima e o selo dos mártires na grande perseguição contra a Igreja. Com ele se comemoram 3 bispos egípcios, Ezequiel, Pacômio e Teodoro, e muitos outros mártires, que, também em Alexandria, na mesma perseguição, cruelmente assassinados ao fio da espada, subiram ao céu. Morte no ano 305. Na Numídia, em território da atual Argélia, São Márculo, bispo, que, segundo a tradição, morreu mártir no tempo do imperador Constante, despenhado de um rochedo por um certo Macário. Morte no ano 347. No território de Agen, na Aquitânia, atualmente na França, São Maurino, mártir, que, dedicado à evangelização do povo rural, segundo a tradição foi cruelmente assassinado pelos pagãos. Morte no século VI. No território de Valence, na Gália, também na Audier na França, a beata Beatriz de Ornacieus, virgem da ordem cartusiana, insigne pelo amor à cruz, que viveu e morreu em extrema pobreza no mosteiro de Eimeu, por ela fundado. Morte no ano 1303. Em Reute, na Suábia, em território da atual Alemanha, a beata Isabel Aschler,
apelidada a Boa Virgem, que, vivendo como reclusa na Ordem Terceira Regular de São Francisco, praticou admiravelmente a humildade, a pobreza e a mortificação corporal. Morte no ano 1480. Em Seul, na Coreia, São Pedro Yi-Hoyong, mártir, que, sendo catequista, foi capturado pelas milícias, juntamente com sua irmã Santa Águeda e Sou Sai, permanecendo firme na confissão da fé, depois de lhe terem quebrado os ossos por 3 vezes, ficou detido 4 anos no cárcere, onde finalmente morreu. Foi o primeiro da gloriosa falange de mártires desta nação. Morte no ano 1838. Em Puebla de Ijar, localidade próxima de Teruel, na Espanha, o beato Jacinto Serrano Lopes, da Ordem dos Pregadores e Mártir, que foi fuzilado na perseguição contra a Igreja. Com ele comemora-se o beato mártir Tiago Meseguer Burilo, presbítero da mesma ordem, que, por Cristo, em dia desconhecido, consumou em Barcelona o glorioso combate. Morte no ano 1936. Santa Catarina de Alexandria. Catarina vem da junção, cata, que significa total, e ruim, que significa ruína, portanto, ruína total. Realmente, o prédio do diabo foi totalmente demolido dentro de Santa Catarina, o edifício do orgulho, destruído pela sua humildade, aquele da concupiscência carnal, pela virgindade que ela preservou, e aquele da cobiça terrestre, pelo menosprezo a todo tipo de bens mundanos. Santa Catarina, filha do rei Costuz e da rainha Sabinela, nasceu em Alexandria, no Egito, no fim do século III. Distinguia-se por sua inteligência e por sua beleza. Era pagã como seus pais. 2 sábios de Alexandria foram os seus mestres, e tão rápidos foram seus progressos, que aos 13 anos era mestra nas 7 artes livres, e eloquência, poesia, música, arquitetura, escultura, plástica e coreografia. Quando seu pai, rei Costuz, faleceu, Catarina retirou-se com sua mãe Sabinela para as montanhas da Cilícia. Sabinela encontrou-se com um eremita cristão chamado Ananias que a instruiu na fé cristã. Ela aderiu a Jesus Cristo e recebeu o batismo. Através de um sonho que tiveram mãe e filha, Deus chamou Catarina à verdadeira fé. Desejosa de conseguir aquilo que o sonho lhe prometera, instruiu-se nas verdades da religião cristã. Depois de preparada, Catarina recebeu o batismo. Príncipes de diversas regiões que ouviam falar da sabedoria e da beleza de Catarina e desejavam casar-se com ela. Catarina, porém, foi radical em sua decisão de renunciar ao casamento e a todas as honras e riquezas da terra, para servir exclusivamente a Jesus Cristo. Era ousada em combater os deuses pagãos e em falar ao povo do Deus verdadeiro. Com apenas 18 anos, em discussão pública, confundiu os maiores filósofos da cidade em que morava. No ano de 307, o imperador Maxêncio decretou uma perseguição aos cristãos de Alexandria. Para conseguir o seu objetivo, promoveu uma festa no templo dos deuses e convocou todo o povo para oferecer incenso aos ídolos. Por medo da morte, os cristãos viam-se constrangidos a oferecer incenso a estes deuses em quem não acreditavam. Ciente destes acontecimentos, Catarina, que temia unicamente a Deus, enfrentou o imperador Maxêncio. Ele procurou confrontar as afirmações de Catarina e lhe provar que o cristianismo era um absurdo. A jovem corajosa ficou inabalável em sua fé. Ante a firmeza de Catarina, o imperador convocou os sábios do império para uma disputa com a jovem Catarina. No dia combinado, os sábios compareceram ao Palácio Real. Catarina também se apresentou. Maxêncio no seu trono e grande número de alexandrinos assistiam à disputa. Os sábios expuseram a sua doutrina em defesa da autoridade dos deuses. O auditório aplaudiu. Catarina falou da divindade eterna, Criador do céu e da terra, e da humanidade do Verbo. Sua firmeza e a clarividência de tudo o que afirmava, abalou as convicções dos sábios e todos passaram a acreditar em Deus. Muitas pessoas presentes ao debate, também se converteram ao cristianismo. Maxêncio, enfurecido com os sábios que reconheceram a falsidade dos deuses, mandou que todos eles fossem queimados vivos em praça pública. Por ordem de Maxêncio,
Catarina foi encarcerada. No dia seguinte, o imperador mandou chamá-la à sua presença. Apaixonado por sua beleza, procurou conquistá-la por meio de adulações e propostas. Prometeu até dedicar-lhe um templo. Destemida, Catarina permaneceu firme em sua fé. Decepcionado, Maxêncio ordenou que a flagelassem e a deixassem no cárcere sem comer e sem beber. Num sonho, a imperatriz viu Catarina no cárcere, rodeada de luz e assistida por pessoas vestidas de branco. Pediu então ao general Porfírio que a levasse ao cárcere. O general, que já havia perdido a fé nos deuses dos pagãos e se inclinava a aderir ao cristianismo, atendeu prontamente o pedido da imperatriz. Chegaram ao cárcere durante a noite e a viram iluminada por grande claridade. Foi para ambos a hora da graça de Deus. Conversaram longamente com Catarina. A adesão a Cristo, esclarecida e corajosa, foi o fruto deste encontro. Catarina animou-os a se prepararem para as consequências de sua decisão, inclusive para o martírio. Porfírio comandava a primeira corte dos guardas imperiais, 500 homens. Confirmado na fé, anunciou aos seus soldados a boa nova de Jesus. Muitos se converteram. Catarina passou 12 dias na prisão. Foi então convocada a comparecer ao tribunal. O imperador ficou surpreso ao vê-la mais bela do que antes, apesar do jejum e da flagelação. Ordenou que os guardas fossem castigados se não revelassem quem a havia socorrido na prisão. Para defender a vida dos guardas, Catarina declarou: "Se estou com boa aparência, é porque aquele que eu confessei diante de ti dignou-se alimentar a mim com pão celestial." Mais irritado ainda, Maxêncio acusou-a de feiticeira e ordenou que fosse torturada e assassinada. A caminho do suplício, Catarina converteu a muitos que insistiam com ela para que atendesse aos desejos do imperador. Foi então que um alto funcionário da corte teve uma ideia diabólica. Ele foi ter com o imperador e propôs que Catarina fosse condenada ao suplício da máquina com facas e pontas de ferro em 4 grandes rodas que, ao se movimentarem em sentidos diversos umas das outras, despedaçariam o corpo colocado no meio delas. A máquina foi colocada na praça pública e Catarina foi trazida para o local. Enquanto preparavam o suplício, Catarina permaneceu tranquila, em oração. Ao terminar a oração, eis que um anjo desceu do céu num turbilhão e quebrou a máquina com tal ímpeto que os pedaços se projetaram sobre os algozes. Algumas pessoas morreram atingidas pelos pedaços das rodas, e outras, pelo raio. Por esse motivo a roda quebrada passou a ser o símbolo de Santa Catarina de Alexandria. Após este acontecimento, Catarina retornou à prisão. A imperatriz foi ter com seu marido e lhe disse: "Por que lutas contra o Senhor meu Deus? É uma loucura te ergueres contra o Criador. Pensas que terás êxito? Reconhece, ao menos agora, nas rodas quebradas, o poder do Deus dos cristãos." Irritado por ver que sua esposa professava fé em Jesus Cristo, ordenou aos carrascos que a levassem ao lugar do suplício para ser martirizada. Na manhã seguinte, o imperador ficou sabendo que o general Porfírio e seus soldados haviam embalsamado e sepultado o corpo da imperatriz. Encolerizado, ordenou que Porfírio e seus soldados fossem decapitados e que seus corpos fossem devorados pelos cães. Alguns dias depois, o imperador Maxêncio pediu que lhe trouxessem Catarina e lhe disse: "Embora sejas mais culpada do que todos aqueles que, seduzidos por teus feitiços, incorreram, por tua causa, a sentença de morte, todavia, se te arrependeres e ofereceres incenso aos nossos deuses onipotentes, poderás reinar feliz conosco e ser nomeada primeira-dama em nosso império." Catarina desprezou as promessas do imperador e lhe declarou ser fiel a Jesus Cristo. Maxêncio então ordenou que fizessem Catarina sair de sua presença e que fosse imediatamente decapitada. Quando Catarina se dirigia ao lugar do martírio, viu a multidão que a seguia e que muitos choravam. Disse-lhes: "Se alguma piedade natural vos comove a meu respeito, peço-vos, alegrai-vos comigo, pois vejo nosso Senhor Jesus Cristo que me chama. Ele é a soberana recompensa dos santos, a beleza e a coroa das virgens." Pediu ao carrasco que lhe desse tempo para orar.
Após a oração, Catarina estendeu o pescoço e disse ao algoz: Eis que nosso Senhor Jesus Cristo me chama. Faze o que tens a fazer. Então o algoz, de um só golpe, decepou-lhe a cabeça. Segundo a tradição, religiosos que moravam no Sinai sepultaram o corpo de Catarina no mais alto pico do Monte Sinai. Este pico passou a ter o nome de Monte Catarim. No século VI, o imperador Justiniano ordenou a construção da igreja e do mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. A veneração a Santa Catarina teve novo impulso quando seu corpo foi descoberto no Monte Catarim, no século VIII. Os monges o colocaram em caixa de ouro. Atualmente estas relíquias se encontram num sarcófago de mármore, na igreja do mosteiro de Santa Catarina. Numerosas igrejas e capelas são colocadas sob sua proteção. Santa Catarina é venerada como padroeira da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Também é padroeira dos jovens, das universidades, da Corporação dos Moleiros e dos fabricantes de carros. Sua festa é celebrada no dia 25 de novembro. Oração. Gloriosa Santa Catarina, modelo de virtude, por aquela fé que vos animava desde a mais tenra idade e que vos fez tão agradável aos olhos de Deus, que mereceste não só a coroa do martírio, mas que também confundistes os sábios deste mundo e os convertestes a Cristo, alcançai-nos a graça de conservarmos em nossos corações a fé, em toda a sua pureza e de nos confessarmos cristãos não somente por palavras, mas também por obras, para que Jesus, de quem damos testemunho diante dos homens, nos confesse e glorifique diante do Pai. Ó Santa Catarina, Virgem forte na fé, por aquela constância com que conservastes vossa consagração a Cristo, no meio do mundo corrompido, alcançai-nos de Deus o espírito de fortaleza para vencermos todas as tentações e nos conservarmos puros de coração. Ó Virgem ardente no amor, por aquela força que abrasava o vosso coração na fidelidade ao amor de Deus e à missão para a qual Deus vos chamou e que vos fez suportar tantos sofrimentos e torturas, alcançai-nos de Deus a graça que purifica o nosso amor, para que possamos um dia participar da mesma glória que merecestes pelo vosso martírio. Amém.